Ei, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Às vezes as tecnologias, a gente tem um negócio assim meio... Mas estou muito feliz. Ó, Fábio que está aí com a gente, está aqui comigo. Obrigada, viu, Fábio? Sensacional, esse cara é extraordinário. Fábio, vamos ali comigo na Nordeste que hoje a gente vai fazer uma aula direto de Sergipe. Ele, vou agora. Obrigada, cara. Fábio está aqui com a gente. Se tiver alguma pergunta. Gente, espero que vocês tenham baixado aí na nossa bio. Nós fizemos aqui algumas perguntas, né, que são muito, muito importantes no nosso dia a dia de uma marmoraria. Cátia, você vai falar de marmoraria? Não, a gente pode falar de marmoraria, você pode falar de uma serraria, você pode falar custos. Todas as empresas têm os seus custos e têm as suas despesas, né? Para a gente, né, que está há 27 anos no setor de rochas ornamentais, é um grande gargalo, né? Eu, particularmente, errei muito na minha vida. Errei muito e foi através desses erros que me trouxe até aqui. Então eu fui buscar conhecimento. Então quem nos acompanha aqui um tempo sabe que a nossa missão e o nosso propósito de vida está exatamente em partilhar conhecimento. E ninguém aqui é dono da verdade, isso é muito importante, né, que a gente diga. Então, eu sou formada em administração, tenho várias outras formações, mas estou sempre aprendendo, todos os dias, na indústria, aqui na distribuidora, vários marmoristas que nos procuram, e às vezes a gente não consegue atender todos, mas um pouco daquilo que a gente sabe, eu espero que possa, né, fazer a diferença na vida de vocês. Vocês imprimiram esse questionáriozinho simples, algumas perguntas básicas, que parecem que são simples, mas que faz muita diferença no nosso dia a dia, né? Uma marmoraria, em uma empresa. Como é que tá aí, Fábio? O pessoal tá falando que sim? Sim, eu tô entrando de... Tá entrando, né? Como é que tá, galera? Eu não tô vendo não, que a gente colocou... Muito bom, muito bom, muito bom. Então, nós vamos fazer uma aula rápida. Eu gosto sempre de dizer que é um bate-papo, porque eu aprendo muito mais quando eu falo um pouco daquilo que eu sei, do que quando a gente pensa que está fazendo aula. Então é mais um bate-papo mesmo, para que a gente possa fazer essa troca de experiência, né? E muitas das vezes a gente escuta muito, né? Muito. Uma das coisas que mais as pessoas se queixam é: ah, mas fulano de tal vendeu mais barato que eu, como é que ele consegue vender mais barato? E pasmem vocês, na distribuidora nós temos clientes, o Fábio está aqui, compram o mesmo material, o mesmo preço, tem pessoas que conseguem vender 30% mais barato uma obra. E aí, como a gente sabe dessa dor, como é que a gente faz? A pessoa fica lá preocupada com o concorrente. Eu digo sempre o seguinte: se você não sabe o seu custo, você não pode medir pela régua do outro. E não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Existem situações e pessoas que... você vai ganhar X, Y, Z. Não, gente, desculpe. Tem que sentar a bunda na carteira e tem que fazer conta. Sabe por quê? Porque eu, por não fazer conta ou por andar só na velocidade, lá muito tempo atrás, eu atropelei muitas coisas. Então eu precisei olhar, parar e dizer: não, agora é preciso fazer conta. Por quê? A gente tem muitos clientes que acelera demais e tal, e eu vivi tudo isso. Mas se você não para fazer o seu custo, muitas das vezes, você começa a pagar para trabalhar e acha, o que é o pior, você acha que você está trabalhando muito, que está pesado, que está difícil, e você não sabe quanto é o seu custo. Faz sentido, gente, para vocês? Isso acontece na marmoraria? Eu não estou vendo aí as respostas, né, que o pessoal está falando. Mas assim, então, o que eu trouxe aqui, se vocês baixaram? Uma primeira pergunta: se você baixar, está lá no nosso link da bio, nós temos aqui uma linha embaixo, porque eu gosto que as coisas aconteçam de uma forma muito simples. Muito simples. Eu quero que quem tem doutorado em administração olhe isso aqui, talvez diga bem assim: nossa, mas despesa e custo é muito mais complexo que isso. Mas eu quero principalmente que você, marmorista, que está no dia a dia, você possa fazer uma conta mais simples e que você encontre pelo menos o seu custo básico. Porque no momento que você encontrar o seu custo básico, você não vai estar preocupado com absolutamente preço que ninguém está fazendo.
porque você vai saber exatamente o que é que está acontecendo na sua empresa. E muitas das vezes, tem alguém falando aí, Fábio? Não, o pessoal tá falando que faz muito sentido. Sim, perfeito, simplifica, é a melhor saída. Muito bom, muito bom. Gente, eu estou aqui para aprender com todo mundo. Eu vou passar um pouco daquilo que a vida me ensinou, mas estou sempre aqui pronta para o aprendizado, para que se vocês fizerem alguma pergunta e se eu não souber, fiquem tranquilos que eu vou dizer, essa daí eu não sei tudo não, vou responder um pouquinho. Se eu não souber nada também, eu digo, na próxima aula eu trago para vocês, estamos aqui para crescer juntos, tá? Então, são perguntas simples em uma marmoraria. Nós temos 28 anos de Nordeste, começamos como marmoraria, alguns aqui sabem, e nós vivemos todas as fases de uma marmoraria. Vivemos ali no início, quando era eu, meu irmão, meu pai, minha mãe, mais um colaborador, depois foi aumentando, e nós chegamos a ser a maior marmoraria de Sergipe, em termos de atendimento, de obras. Então a gente atendia desde a obra de volume até a obra com arquiteto, que era mais direcionado para o arquiteto. E dentro da nossa produção nós tínhamos esse desenho muito bem feito, embora muito simples, mas nós sabíamos qual era a equipe que atendia arquiteto, qual era a equipe que era para a obra. Então tudo isso é muito importante. Eu sou muito grata à revista Rochas, que nos deu um espaço, né? A gente tá aí, a terceira edição agora, que a gente está falando sobre marmorarias. Então a gente falou de uma marmoraria de pequeno porte, uma marmoraria de médio porte, e essa edição agora a gente falou sobre como funciona, como melhorar uma marmoraria de grande porte. E a gente vive tudo isso o dia todo na distribuidora. Muitas reclamações, mas fulano está vendendo mais barato que eu, mas como é que o outro consegue vender? Gente, não meça. Regra número um para a vida, isso serve para tudo. Não meça aquilo que você faz na sua marmoraria com aquilo que talvez vocês veem no Instagram, ou talvez aquilo que o cliente traz de um preço. É preciso sentar e fazer conta básica. Conta básica. Por exemplo, hoje aqui a gente vai fazer esse bate-papo, vai ser até rápido, mas eu quero que vocês preencham isso aqui. Se vocês não tiverem os números hoje, não tem nenhum problema. Esse momento aqui para a gente abrir essas caixinhas. Dia 6 de dezembro nós teremos uma outra live aqui, que a gente vai fazer o fechamento do que está aqui sendo solicitado, e aí a gente vai entrar em custos com precificação. Por quê? Se eu sei o meu custo por metro quadrado, naturalmente eu vou saber precificar. Faz sentido para vocês? Agora, se eu não sei o meu custo por metro quadrado, o cara chega aqui e me compra um bege Bahia, R$130, um exemplo. Meu concorrente vendeu a 210. Eu só consigo vender a 300. Primeiro, por que você só consegue vender a 300 e por que o cara conseguiu vender a 210? Você não sabe do custo do outro, o outro não sabe do seu custo. Então, quando a gente começa a parar, né, e a buscar esse conhecimento, mas dá trabalho, porque a gente precisa buscar, precisa fazer conta, né? Precisa realmente olhar para os números. E sabe uma coisa que a vida me ensinou? Às vezes olhar para os números dói. Mas dói. Por quê? Porque às vezes a gente vai ver que fez tanta coisa que não deveria ter feito e está tudo certo. Chegamos até aqui. Agora, o que é que a gente quer fazer daqui para frente é o que vai nos diferenciar. Porque é fato, aquilo que nos trouxe até aqui não necessariamente nos levará para frente, e não necessariamente a gente precisa ficar olhando, resmungando o passado. É parar, olhar, entender o que é que eu estou fazendo hoje e o que eu quero fazer diferente. Quero dar aqui as boas-vindas a todos os nossos conectados do Conexão Estônia, os nossos amigos marmoristas, minhas Stone Woman Brasil, e agora os nossos Stone Man Brasil. Um cheiro no coração de vocês. Tá cheio de gente aí, né, Fábio? 52. Eita, coisa boa. 52 pessoas. 54. Que honra, gente. Que honra. Estou muito feliz. Nós temos umas perguntas muito simples aqui. Por exemplo, quantos colaboradores tem na sua marmoraria? Cati, na minha marmoraria tem 10. E você e seu esposo, ou você e sua esposa faz parte, não faz? Então são 12 pessoas. Quando a gente se coloca no lugar de também fazer parte do quadro, a gente começa a entender que nós geramos também um custo, que nós geramos também uma despesa. E muitas das vezes a gente acha que não.
e a gente não coloca isso na conta. Então, o primeiro passo, para quem imprimiu, quantos colaboradores você tem? Incluindo se é esposa, 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 ou filhos e filhas, enfim. Quantos existe na sua empresa? Primeiro passo. Catiane, mas isso é uma pergunta tão simples. É importantíssimo, ela. Porque às vezes a gente sangra a empresa. Gente, tudo que eu estou dizendo aqui foi coisa que eu vivi na minha vida, viu? Eu sou formada em administração, essas coisas todas, mas nenhuma faculdade, nenhum curso vai lhe dar na prática aquilo que você vive. Não vai te dar. Você pode trazer isso como base, mas são 27 anos aprendendo todos os dias, entendendo que eu erro e que eu tenho que melhorar sempre. Então, é isso que me trouxe até aqui e eu fico muito feliz, né, de poder estar aqui partilhando um pouquinho com vocês, para a gente poder crescer juntos, né? Depois tem uma outra pergunta simples. Quantas cortadeiras tem na sua marmoraria? Por que eu pergunto isso? Porque nós chegamos a ter na época, quando a gente tinha marmoraria, 3 cortadeiras. E muitas das vezes a gente pensa que a quantidade de máquinas que vai trazer uma produtividade. E nem sempre será isso. Nem sempre será isso. No seu sistema de trabalho, as lixadeiras é no sistema pneumático ou no sistema tradicional? Cada essa pergunta importante por quê? Quando é no pneumático, você tem um investimento maior para montar, ok? Mas o seu custo de manutenção será menor. Quando é no modelo tradicional, quando a gente deixou, né, de ser marmorista e arrendou, é no modelo tradicional. Você tem um custo de manutenção muito maior. Por quê? Porque as máquinas quebram mais, a manutenção é mais cara, embora o seu investimento é menor. Então hoje já existem exigências, né, de vários órgãos em várias regiões que tem que ser a pneumática. E isso impacta de maneira direta nos nossos custos na marmoraria. Porque, Cátia, mas minha marmoraria é uma marmoraria pequena, eu tenho só 2 lixadeiras. Joia. E quando uma lixadeira quebra, você fica só com uma, não é? Beleza. E se precisar de 2 lixadeiras para você fazer o serviço, você vai perder produtividade. Você aumenta o seu custo. Faz sentido, gente? Depois, algumas perguntas aqui. Quantos metros quadrados brutos você corta por mês? Isso aqui é difícil, eu sei, que principalmente, né, e é para vocês que a gente está aqui batendo esse papo, quem está no dia a dia, no corre-corre, no volume, naquela coisa, muitas das vezes a gente realmente não consegue parar para ver isso. E a gente acha que está produzindo demais. Mas olha, digo para vocês, a gente atende aqui em média de uns 80 marmoristas mês, né, Fábio? Em média disso, né? Isso. É incrível, gente. Eu faço essa pergunta para todos eles quando tem oportunidade. Você acredita que até hoje só 2 me respondeu quantos metros quadrados corta bruto mês? E aí é com base nisso que eu falei, não, gente, eu preciso bater um papo sobre isso. Por quê? Porque parte disso. Quantos metros quadrados você corta mês, bruto? Cátia, eu não sei. Então, você vai começar a observar, por isso que você vai... Isso aqui nós estamos no início do mês. Você vai começar a preencher todos esses números. Todos esses números. Porque dia 6 de dezembro nós iremos olhar para os números e a gente vai fazer muita conta. Muita conta. Hoje são algumas perguntinhas para sua mente já começar a dizer, caramba, é verdade, aquilo faz sentido. Ah, não, aquilo ali não faz nenhum sentido. Se não fizer sentido, tá tudo certo também, tá bom? Não tem nenhum problema não, tá tudo certo. Depois, quantos metros lineares de acabamento você faz? Simples, ou acabamento 45 graus, ou acabamento de colagem? Catiane, mas isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho, isso é um fato. Mas, alguém quer falar alguma coisa aí, Fábio? Marmoimp, Jennifer de lá de... falou que sabe os custos. Show. Eu sei, dei o joinha. É Stone Woman Brasil, né, cara? Aí faz toda a diferença, né? Slane Custódio tá falando Slane aqui, Custódio também, Stone Woman lá tu é incrível. de Santa Catarina, nossas Stone Woman, essas meninas são demais. Então, gente, vamos lá. Quantos metros lineares de acabamento você faz por mês? Acabamento 45 graus, acabamento colagem, acabamento reto. Catiane, dá. Vai ter que fazer.
vai ter que fazer. E como é que eu faço? Finalizou o dia, vai fazer conta. Silvana Aragão, não sei. Tá precisando. Mas vamos juntos, Silvana. Ó, imprimiu, né? A partir de amanhã, com tranquilidade. Gente, entenda uma coisa. Tá tudo certo. Todos nós chegamos até aqui. Agora, se a gente quer ter um resultado diferente, que é o que eu busco todos os dias, melhorar sempre, a gente vai ter que fazer diferente. E tá tudo certo. Quando a gente entende que a gente tá aqui para aprender, Silvio, o primeiro passo é esse. Diz, olha, eu não fiz, mas vou fazer. Dá trabalho? Dá. Às vezes, vou sair, eu sei que todo mundo, né? A maioria tem filho, tem marido, tem isso. O marido também tá ali no corre-corre. Mas tira ali 30 minutos. 30 minutos que vai fazer toda a diferença no final do mês. Agora, a gente precisa estar preparado para olhar para os números. Porque com os números em mão, você consegue ter decisões. Entende? Alguém falou alguma coisa? Mônica Lopes falou que chegou agora e está perguntando se essa live vai ficar salva. Bom, se o Instagram não derrubar, vai. Talvez sim, talvez não, não sei. Vamos ver aí, né? Vamos ver. Provavelmente vai ficar. Mas sábado passado eu perdi uma live que a gente fez, caiu e eu perdi. Então, não sei. E de colagem? Você utiliza cola PU, você utiliza só o silicone simples, você utiliza massa plástica. Quanto é de material de insumo que você usa por mês? Tatiana, nunca parei de fazer essa conta. Tá certíssimo, tá tudo bem, não tem nenhum problema. A partir de agora, você vai lá e vai começar a anotar. E, gente, o simples é a coisa mais extraordinária do mundo. Não precisa, quem tem planilhas extraordinárias, está tudo certo. Mas o que eu quero que vocês entendam, por isso que eu fiz de uma forma muito simples, muito objetiva, é que é através do simples que a gente pode chegar ao extraordinário. Então, às vezes, a gente fica apegado, porque eu não tenho um sistema, porque eu não tenho uma planilha. Não. Tudo isso é desculpinha dos nossos sabotadores. Eu passei por isso. Não tem planilha melhor no mundo do que lápis, papel e calculadora. Olha, pense que quando a gente faz na mão, a gente domina qualquer sistema que vier. A exclusiva e oficial fala aqui, ó. Isso é saber viver o ser. Aula no chão da fábrica. Sem glamour, mas com verdade. É o que a gente vive. Rapaz, nem vou mostrar o mim que tá aqui para poder acontecer essa live aqui, né, Fábio? É isso que a gente vive no nosso dia a dia. Enfim, obrigada, viu, Jefferson, Atailton, toda essa equipe linda aí que a gente tava lá no Conexão. Cate, mas eu não consigo mensurar, gente, mas a gente precisa anotar. Pega um caderno de R$1,50, de R$2, daquele no supermercado mesmo, de capinha mole, do jeito que for. O que importa são os dados. Onde ele vai estar escrito não importa. O que importa são os dados. E a gente está vendo uma era que as pessoas estão muito preocupadas com eu tenho que ter um sistema. Não. Se não dominar o básico, não adianta pagar 200 mil no sistema, porque não vai rodar. Não vai rodar. Faz sentido, Fábio? A gente que está aqui, a gente rodou a distribuidora, a gente tem 11 anos de distribuidora, nós rodamos 5 anos fazendo pedido manual. Quando eu olho para uma chapa hoje, eu já sei mais ou menos a medida que ela dá, mais ou menos quantos metros quadrados. Quando acontece um erro no sistema, porque acontece, né, Fábio? A gente cai de pau em cima, já sabe, eita, não. Peraí, saiu 1.200 chapas, peraí, não, saiu 200 chapas, peraí, como é isso? Por quê? Porque antes a gente tava no preto, no branco. E Geraldo Rufino deu uma aula pra gente no Conexão Stone, que ele disse exatamente isso. O simples, gente, é o extraordinário. O simples, se a gente dominar o simples, a gente vai conseguir chegar no extraordinário. Então não se prenda a coisas, não, é importante chegar lá. Sim, mas você ainda não comprou um sistema, tá tudo bem. Domina o papel e a caneta. Domina o papel e a caneta. Porque vocês vão ver que a gente vai ter resultados diários. Você vai olhar assim, nossa senhora, eu produzi hoje tantos metros de verde do Batuba, mas eu cortei hoje 3 chapas de exótico. Como assim? Entende? Mas precisa anotar. Alguém falou alguma coisa? Eu falo. O pessoal está falando aqui que faz sentido já pagar
caro no sistema e nada. Exclusive aqui fala, fazemos alguns custos de venda em planilha, porém essas perguntas já vieram ideias que não tínhamos pensado antes. Já fiquei feliz. Se só essas perguntas já começou a vir coisas aí. Gente, e quem pode ter o sistema, quem domina o sistema, é maravilhoso. Só que a gente não pode não fazer porque não tem um sistema. Toda empresa pequena começa com papel, caneta e calculadora. Nós fizemos agora no Conexão Stone o extraordinário, porque é isso que os marmoristas merecem. É isso que cada um de nós merecemos. Mas todo mundo precisa de uma trena de qualidade, todos ganharam. Todo mundo precisa de uma calculadora. E essa é chique, vocês viram, né? Que eu ganhei. E eu amo caneta Bic. Quem me conhece sabe, amo Bic. Então, são as coisas básicas que vai te dar os números que a gente precisa. Aí vamos lá. Qual o valor médio de sua conta de energia total? Catiane, mas eu tenho a fábrica em um ponto, eu já tive, né? A primeira empresa de Sergipe a ter showroom em uma outra cidade fomos nós. A gente sempre criou, sempre inventou, sempre. Então, nós tínhamos o custo do showroom, que era em Aracaju, então ele era um custo operacional, mas entrava ali como uma despesa, né? E mais tinha o custo da energia da fábrica. Então, quanto é a sua média de energia? Catiane, mas todo mês veio diferente. Gente, é isso que eu quero dizer aqui. Ninguém aqui é doutor em administração, ninguém aqui é contador. Tenho o maior respeito do mundo, a gente tem 4 contadores. Tenho o maior respeito, o maior carinho do mundo. Mas se a gente for parar nas entrelinhas, a gente trava e bloqueia. O que eu quero trazer são contas simples. Se você conseguir encontrar um número no simples, você vai fazer o extraordinário. Pode ter certeza disso. Mas se você ficar só buscando coisas que é muito mais complexa para criar um entendimento, vai lhe bloquear e fazer o simples. Então, é um passinho de cada vez fazendo o simples. Um passinho de cada vez fazendo o simples. Cato, como é que eu encontro o meu valor da minha conta de energia, um valor médio? Ora, se você tiver showroom, ou tiver uma loja, enfim, pega lá os 12 meses de sua conta, soma os 12 meses, divide por 12, você vai encontrar um valor médio. Eu trabalho sempre acrescentando 15%. Por quê? Porque pode ter uma variação, sempre para mais. Nunca, quando é custos, eu sempre trabalho com uma margem a mais. Por quê? Para que a gente não crie internamente uma ilusão de dizer, não, o meu custo é isso. Não, se você já botou uma margem a mais, você já vai trabalhar com mais segurança, entende? Sua conta na marmoraria. Existem meses que a gente tem muitas sazonalidades. Então, você pode ter um mês que a conta pode dar 20% a menos, 30% a menos, mas pode ter meses que você teve uma produção maior, precisou fazer hora extra, essa conta veio mais alta. Soma os 12 meses, divide por 12, encontrou um valor, ok? Eu acrescento de 10% a 15% para trabalhar dentro de uma margem de segurança. Não sei se faz sentido isso para vocês ou se vocês fazem isso. Quero até ouvir se alguém está falando alguma coisa, Fábio. Então, Tonhão Lima aqui, ele está fazendo um questionamento aqui, a questão a respeito de insumos. Às vezes, acaba a serra em pouco tempo, mas o proprietário não sabe quantos metros cortou. Aí vai colocando defeito na serra sem saber o quanto cortou. Fica difícil de saber o que realmente está de errado. Então, Tonho, bom, Tonho é daqui de Itabaiana, né, da nossa cidade, ele trabalha com venda de insumos. Uma alegria, viu, Tonho, ter você aqui online com a gente. Então, quando a gente fala, e eu perguntei aqui quantos metros lineares, é exatamente por isso. Por quê? Existem serras e serras e serras, né? Existe a serra segmentada, que é para um tipo de material. Existe a serra que ela é um pouco maior, né? O dente, né? Trazendo para o tradicional, popular. Né? Para o popular. Então vai depender muito, mas é preciso que o marmorista faça essa conta. E nem sempre, gente, porque o que acontece? Eu, particularmente, quando a gente tinha marmoraria, a gente calculava metro linear de corte. Porque não é metro quadrado. Por exemplo, você pode pegar uma chapa e cortar uma mesa no tamanho da chapa, não é isso?
Aí a chapa, se você disser que você cortou uma chapa, vai dar 5 metros quadrados. Mas e se essa chapa for fatiada em filete de 3 centímetros e 4 centímetros? Já não é mais essa quantidade de metros quadrados. Ela permanece sendo essa quantidade de metros quadrados, porém, quantos metros lineares ela cortou? Aí muda tudo. Mas é preciso sentar e fazer conta. Então, Ian, vou te dar uma dica. Faça uma planilhazinha, entregue para o seu cliente. Diga para ele, ó, tá aqui a serra, tá aqui uma planilha, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, quantos metros lineares? Talvez vai ser uma ferramenta nova que você pode oferecer para o seu cliente, pode fazer diferença aí. Não sei se vocês concordam com o que eu falei aqui, mas alguém falou alguma coisa aí, fala. A Exclusive Oficial, ela só... A perspectiva é que, se calcular os custos básicos, passamos a entender que não devemos trabalhar para sobreviver, mas para viver. Perfeito, perfeito. Isso mesmo. Não sei se é Jefferson ou Atailton, né? Mas é exatamente isso. Com o básico, a gente consegue entender. Por exemplo, hoje não vai dar para a gente fazer conta. Eu quero primeiro chamar a atenção para essas perguntas. Dia 6 de dezembro, um dia depois que eu completo 40 anos, nós vamos sentar e vamos fazer conta. Porque vocês já terão os números, a mente já vai estar mais aberta para tudo aquilo que vai estar acontecendo no seu dia a dia. Aí sim, aí a gente vai poder fazer conta. Porque nada adianta hoje a gente sentar e fazer um monte de conta. Eu quero que a partir de hoje vocês tomem consciência. Tomem consciência. E tá tudo certo. Meu Mármore falou aqui... Poliana Macedo, galega, que a gente tava lá no Café com Marmorista, no Conexão Stone. Diga-me. Ela falou aqui, eu acho prático calcular por metro quadrado. Praticidade, né? Mas não para saber quanto que a serra está dando, porque a serra, na verdade, é minha percepção, Poli, até bom essa conversa. Mas a serra, para que o vendedor de serra saiba, ele precisa saber quantos metros lineares. Por exemplo, eu não vou falar o nome de serras aqui, mas a gente trabalhava com 3 tipos de serras, né? A gente sempre calculava e sempre tinha uma que dava um rendimento a mais. Porém, não é regra, porque se você vai cortar um quartzito de dureza maior e você não utilizar a quantidade de água correta, você vai desgastar. Naturalmente, ela vai esquentar mais, vai derreter muito mais, você vai ter uma perda maior do diamantado ali. Né? Se você for trabalhar um mármore branco, que é uma rocha de dureza menor, e quando você resfria ela gera, né, uma produtividade maior, então tudo é muito relativo, mas precisa acompanhar. Não sei se você concorda, Poli, aí com o que eu... Sim, ela até falou, mas depende do material, isso mesmo. Tô indo bem, mas Poliana é minha professora, eu aprendo muito com você aí. Poli, viu? Viu que eu tô chique, ó, fui fazer escova pra vocês, viu? Eu tô melhorando, rapaz. Vou ficar uma coroa de 40 anos, tem que ficar gatinha, né? Manuel Diniz, dependendo do material, tem muita variação na concordância. São Paulo, meu amigo. Você falou. Heleno Mendes, Catiane, na marmoraria, a regra não é clara, tudo aproximando. Exatamente, exatamente. Mas se a gente já tiver um número aproximado, colocar uma margem de custo para mais, você vai trabalhar com a segurança maior, concorda? E o gostoso é isso, porque, por exemplo, o insumo que você vai usar em um quartzito, ele talvez você vai ter uma despesa que você acha que vai ser maior do que em um outro material, um mármore travertino. E às vezes não, às vezes o mármore travertino ele vai absorver muito mais, tipo uma cola, né, um endurente, né, trazendo ali para a serraria. Então é muito relativo. O que é gostoso de marmoraria é exatamente isso, né? Porque todos os dias a gente está aprendendo. Todos os dias a gente está aprendendo. Eu sou. A respeito dessa relatividade, a Azaf Ferreira, até ele menciona aqui, e o equipamento deve estar devidamente alinhado. Sim. Também para que... Quando a gente tinha a marmoraria, eu lembro que a gente tinha uma serra que ela vibrava muito, mas vibrava, que era assim, na época, né? Voavam os dentezinhos da serra. Cara, aquilo dava um trabalho até a gente, né? Na época ter o recurso,
para restaurar, para fazer, a gente tinha uma perda muito grande e reclamava, na verdade, com o pessoal de serra para entender como era que podia ajudar, até que um dia nós entendemos que não era o problema da serra, né? Era o problema exatamente do eixo interno, que a gente trocou várias vezes, eu lembro disso, e a gente não conseguia resolver aquele problema. Então desgastava demais, o corte saía mastigado, né? Como a gente eu falo português assim, né? Entendeu? Então é muito importante, né? Ter esse alinhamento mesmo da serra, da máquina, ver se o carrinho, né, tá alinhado com o trio certo, porque se ele tiver 3 milímetros, ó, o carrinho ali, se ele tiver 4 metros, se ele tiver 3 milímetros aqui, parece brincadeira, a gente chama aqui no Nordeste cabelinho de sapo, né? Porque sapo não tem cabelo, né? Mas 3 milímetros na engenharia mecânica é uma vida. Às vezes a gente na marmoraria acha que 3 milímetros não é nada, mas em um alinhamento de uma serra, ele pode dar uma diferença de 2 centímetros no final, dependendo do corte que você vai fazer. Então, é importante demais todo esse alinhamento. Mas alguém falou alguma coisa aí, filho? Kelly Marques fala que, nossa, Catiane, você completa ano no mesmo dia do aniversário do meu esposo. Há um tempo você entrou em nossas vidas através de minha prima Mídia, da Pedra Real, aqui em Maceió, e desde então te acompanho. Oh, seja bem, pois é, vou fazer 40 anos, 5 de dezembro. Tô ficando coroa, mais feliz. Mas me sinto mais jovem do que quando eu tinha 20 anos. É, Fábio? Gente, a gente falou aqui, né? Se você tem um showroom, é importante separar a sua conta, né, de energia. A gente falou isso aqui antes, né? E fazer essa média. Com base nesses custos, dia 6 a gente vai fazer conta. Porque vocês concordam que isso aqui tudo é primeiro para a gente poder abrir. No momento que eu começar a abrir, aí a gente vai para as contas. Porque daqui a 20, 25 dias você já vai ter clareza maior. Qual é o valor da sua conta de telefone por mês? Ai, Catiane, mas meu telefone é um pré-pago. Eu não gasto quase nada não. E boto 10 reais. Ai, não, eu boto 30 reais. Custo. Tudo é um custo ou uma despesa. Mas eu parei ali, fiz um almoço, paguei um almoço para o cliente. Não tem problema, anota no caderninho. Pega um caderninho, um pedaço de papel. Mas anota. Olha, gente, 100 reais por dia que você não anotar, dá 2.000 no mês, se você trabalhar só de segunda a sexta. 2.000 no mês, 2.000 reais no mês que você não anotou, você acha que a empresa não está dando lucro. Mas tá, mas foi 100, né? Foi ali 15 reaisinho que eu comprei um negócio. Multiplica 3 vezes no dia se você não anota. Tudo que eu estou dizendo aqui é porque eu fiz muito. E às vezes faço, esqueço. Aí eu mesmo me chicoto, brigo comigo, entendeu? Mas o mais importante é a gente ter a consciência. Por quê? A gente corre um sério risco de dizer que eu não ganho dinheiro. Ganha, a gente ganha. Cada um na sua medida. Mas quando a gente começa a ter clareza daquilo que a gente gasta sem observar, a gente percebe que a gente poderia ganhar muito mais com mais assertividade. Não sei se faz sentido para vocês isso, mas são coisas que eu vivencio no meu dia a dia. E talvez aconteça com alguns também, né? Falou uma coisa, falei. A Exclusive, ela tá falando aqui que tá super empolgado. Eu vou filmando tudo aqui, gente. Aqui é assim que faz ao vivo, viu? Então, a Exclusive tá aqui falando, né? Afirmando que está empolgado para aprender mais sobre custos. Eu que quero aprender com vocês. Vocês têm uma professora, a melhor consultora, melhor mentora, Poliana Macedo. Poliana, tem muita coisa pra gente fazer, viu, Poliana? Gente, e aí a gente colocou aqui uma pergunta. Quanto você gasta de combustível para o seu carro pessoal ou para o carro da empresa por mês? Se você utiliza seu carro pessoal na empresa, qual a média do valor de uso pessoal e do uso para a empresa? Catiane, mas é o meu carro, eu vou ali rapidinho. Eu fazia isso direto, meu carro vivia cheio de pedra, hein, Fábio? Diga aí. Nossa. Abarrotado. Aí eu disse, não, é meu carro pessoal. Só que aí estourava um amortecedor, às vezes um pneu, e aí eu pegava o meu carro pessoal
E a empresa nunca pagava nenhuma despesa dele, porque ele dizia que era o meu. Mas peraí, e se eu não tivesse o meu pessoal? Eu não ia ter que alugar um? Eu não ia ter que pagar um frete? Isso é custo. Isso é custo. Porque o produto precisava chegar no cliente. E se eu não anoto isso, o que acontece? Eu acho que eu não tenho esse custo. E se eu acho que eu não tenho esse custo, eu perco dinheiro. Tá tranquilo aí, Fábio? Tranquilo, pessoal. Estamos rodeados de mulheres feras, Azaf. Quanto é o seguro do carro? Catena, mas o seguro do carro divide por 12 e bota no custo. Mas eu não tenho carro. Ótimo, mas você paga frete. Eu não pago frete. O cliente vai buscar na minha empresa. Ótimo. Quem vive assim é sortudo. Mas eu acho que hoje, quanto que as pessoas estão buscando, né, de facilidade, de agilidade, talvez a gente tenha que oferecer algo diferenciado para o cliente e, na verdade, tudo vai compor o custo. Porque, na verdade, é o cliente que paga. Né? No final das contas, toda comodidade é um agregado dentro do produto. Mas o cliente quer pagar muitas das vezes por isso. A gente é que vai fazer a escolha, né? Quanto que você gasta de manutenção no carro por mês? Catena, é besteira. Não, fui ali na oficinazinha, gastei R$200. Custo, despesa, enfim. Saiu do caixa, tem que contabilizar. Saiu do caixa, tem que contabilizar. E agora, uma pergunta que é interessantíssima. Quanto é o seu salário? Ou prolabore? Vocês sabiam, gente, que em 28 anos, né, de Nordeste, eu comecei com 12 anos, 12, ele pede 13, e eu não sabia o que era prolabore, não. Eu achava um nome tão bonito. Até, hoje em dia não, tem todas as tecnologias do mundo, mas lá atrás, eu não sabia que prolabore era salário, né? Tanto que quando a gente foi fazer aqui, eu vou colocar aqui prolabore salário, porque é importante. E é um exercício, porque a gente que fica, né, à frente da empresa, muitas das vezes, a gente acha que não está tirando salário. Quantas pessoas eu conheço que chegam aqui, que a gente está tomando café, Catena, meu Deus, eu não estou ganhando dinheiro. Não está ganhando dinheiro não? Tem certeza? Aí você vai lá, quando você começa a conversar, não, mas eu fui um fim de semana tal com o meu esposo, eu fui com minha esposa, fui com meu filho, tudo é custo. Saiu da onde? Saiu da empresa. Então, assim, é muito importante que a partir de agora, e tá tudo certo, gente, não precisa se chicotar, não. Mas olhar o número de verdade. Fala. Antônio Diniz está dizendo aqui que o salário é o que sobra. É o que sobrar. Então, eu vivi assim, né? É um risco que a gente corre, né? E aí a gente, na verdade, não se coloca como prioridade. Por quê? Por exemplo, o Fábio sabe disso aqui. A minha retirada em Sergipe é o mesmo valor de retirada de Fábio. Porque ele gerencia aqui hoje, eu estou gerenciando à distância, mas eu tenho minha retirada. Mas eu demorei para fazer isso. Foi um exercício diário. Mas eu precisava disso. Por quê? Porque se eu vou ficar com a sobra, e se eu não estiver fazendo as contas, e vai ter sobra? Mas como é que é sobra? Se eu preciso botar um combustível no carro, vou lá e coloco. Se eu pago um almoço para um arquiteto, se eu pago... Não é sobra. De algum lugar isso está saindo, né? Então a gente precisa o básico. Quanto é que eu mereço por mês? Sei lá, X. Não posso esse X, ok. Mas o que seria o básico para cobrir minhas despesas pessoais? Y. Eu vou estabelecer Y como uma meta. E aí, para quem é casado, né? E vai vir filho, se tiver, vai vir despesa de casa, de aluguel, de energia. Quanto é que vai dar isso? X. Então, você precisa, no mínimo, desse X. E se colocar lá na folha de pagamento. Ou prolabore, se não quiser colocar no mesmo lugar de colaboradores. Não tem nenhum problema, como cada um quiser. Mas é importante você... Primeiro passo. Quando você amanhã, ou hoje mesmo de noite, meu objetivo é botar vocês para ficar pensando aí, porque eu passo por isso, eu quero chamar vocês para passar também. Hoje de noite, para e olha.
Quanto é a sua despesa de casa? Ah, Catarina, mas minha casa é própria. Você não paga IPTU? Paga. Você paga. É uma despesa. É um custo. Ah, mas eu só pago uma vez no ano. Divido por 12. É um custo. É uma despesa. Sai dinheiro do caixa de algum lugar. Quanto é a sua despesa pessoal? De aluguel, de alimento, de uma saída, de tomar uma cervejinha. Quanto é que você gasta no fim de semana, às vezes, para quem toma uma cervejinha ou quem não toma uma cervejinha? Para quem é dizimista, que é o maior presente que você pode dar, não vai entrar como despesa nem como custo, mas como uma saída. Mas é uma saída e é importante que você coloque como objetivo. Depende da crença de cada um. Mas você precisa saber quanto é o seu custo. Partindo disso, você sabe, olha, eu preciso de 10 mil mês para pagar minhas contas. Eita, 10 mil? Não, mas eu não estou tirando esses 10 mil, tá? Você não está pagando suas contas pessoais? Tem um marmorista amigo nosso aqui que ele me disse, não, Catiane, eu não ganho dinheiro, não ganho não. Aí você pesca, faz como? Paga, né? Você dirige um carro, paga. Senta na mesa para tomar uma cerveja, paga. Tudo é custo. Paga aluguel, paga. Paga energia, paga. Agora, quando você olha para isso, você tem a clareza de dizer assim, caraca, tô tirando R$3.500 da minha empresa por mês e nem tava achando que eu tava. Aí muda a chave, que você diz, caramba, já tô ganhando 3.500. Agora eu vou me organizar, porque eu mereço agora que sobre mais 1.000, mais 500, ou que eu permaneça ali, mas que eu tenha essa clareza e essa gratidão de entender que se está funcionando, está sendo pago e está saindo de algum lugar. Não sei se vocês concordam, mas é um exercício que eu faço diário, né? Isa Diniz, ela fala que sim, o ideal é separar as contas pessoais da empresa, né, Cátia? Então, isso é o ideal, é o que toda administração vai falar, que toda contabilidade vai falar, mas trazendo para o dia a dia da marmoraria do corre-corre, e às vezes realmente a gente só tem aquele dinheirinho ali, mas precisa fazer aquilo, vai usar, mas anota. Se a gente anota, eu sei que eu parei e fiz um lanche com 3 colaboradores, gastei R$100, era a despesa da empresa. Mas se eu parei e eu podia almoçar em casa e eu preferi eu almoçar, é uma despesa minha, se eu usei o dinheiro da empresa também, entende? Então, a gente vive numa vida muito louca na marmoraria, né? E às vezes tudo se mistura. Mas quando a gente começa a ter essa clareza, a colocar no papel, sabe aquelas cadernetazinhas pequenininhas de bolso? Gente, é aquilo, é um notebook. É um notebook portátil. Olha, pega ela, bota aqui, um bolso, na bolsa, no bolso, qualquer lugar, no carro, na moto, do ladinho, uma canetinha, um lápis. Lanche, tchum, pronto. Comprei não sei o que, anota. Parece brincadeira, no fim do dia você vai olhar, tô dizendo que eu faço isso. Eu mesmo me xingo. Olha assim, caraca, eu gastei isso. A Josi também tá falando aqui. Josi, minha melhor aluna. Comecei a separar meu Prolabore. Coisa linda da minha vida. Depois de um papo com Catiane. Foi mesmo? crucial para a minha valorização na empresa. Olha aí, gente. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque senão pegar falou aí. Heleno Mendes está falando aqui que a Cátia come 4 pães de uma vez. Sacana. Ô, Heleno, aí não, né? Eu nem posso comer porque eu quero ficar uma coroa esbelte. Mas a gente tava indo pra Vitória. Josi come mais do que uma draga, que eu nunca vi uma pessoa magra desse jeito que come que nem uma draga. Fez a gente parar no posto, eu comi 2 pães. Não foi 4 não, seu cara de pau. E você que pagou ainda aí, ó. Mas assim, falando do Prolabore, para mim é também um exercício. É um exercício, né? Então, quando você começa a entender que você tem que ter o seu salário, como o Josi falou, ela começou a entender que ela faz parte e não é só esperar, porque não vai sobrar. Porque na verdade a gente está tirando de dentro da empresa todo dia, toda hora. Estabelece lá. Ah, quanto a minha despesa estabelece. Vou me pagar tanto. Pronto. O que é que foi? Isa Diniz falou que vai comprar uma caderneta para seu Manuel. Inclusive ele já tem. Para meu pai? Não, acho que é o dela. Não, meu pai tem. Meu pai anda com um caderninho aqui, não, Fábio? Aqui, ó. Com certeza. Tudo. Ele, olha, anota.
pela nota. E faz muita diferença, né, gente? Assim, eu falo dessa forma, mas foi um passo muito importante na minha vida como profissional. Muito importante. Então, eu tenho uma retirada? Tenho. Ponto. A partir disso, eu me organizo. A partir disso, eu me organizo. E aí você vai saber, né? Mas eu mereço tirar X. Você pode? Não pode. Quem é que é o gerente? Quanto é que seu gerente ganha? Por exemplo, Fábio que gerencia aqui e eu hoje gerencio, né? Acompanho ali de longe, né? Pronto, Sergipe, eu me coloquei aqui no mesmo nível de Fábio. Pronto. Entende? Então, assim, para mim foi muito importante, porque muitas coisas minhas pessoais hoje, eu consigo atingir algumas coisas, fazer por outras pessoas, porque eu tenho um Prolabore. Mas antes eu não tinha. E fez muita diferença para minha vida, muita diferença. Então, estabelece aí, sabe? Começa a dar uma olhada nisso. Cátia, mas você falou aqui que a gente ia falar sobre custos. Alguém falou alguma coisa, Cláudio? Não, só estão nas concordâncias. Na segunda folha, eu coloquei aqui total de custo e tal. Isso aqui a gente vai falar dia 6 de dezembro, tá? Até lá, eu vou disponibilizar outros PDFs, tá? Depois nós teremos uma outra aula também, que a gente vai falar sobre alguns checklists no dia a dia da marmoraria, coisas que eu fazia, coisas que me ajudou bastante a melhorar, na verdade, retrabalhos e tantas coisas. Então, todos os meses nós teremos aulas técnicas aqui daquilo que eu vivi, daquilo que eu vivo e daquilo que eu escuto e presencio de vários marmoristas que são amigos, que são clientes, né, que são parceiros, entende? Eu quero trazer aqui, né, para cada um, porque talvez a dor de um pode ajudar o outro. Nós vivenciamos isso no Conexão Stone, né? Nós estamos conectando o ser através das rochas naturais e vamos trazer também números, coisas técnicas, né? Para que você melhore o seu dia a dia. Esse é o objetivo, né? Alguém falou uma coisa? Fala. RP Mármores falou aqui que o valor do Prolabore tem que ser medido pelo valor que você pagaria a um colaborador que faria o mesmo que você. Bom, eu me medi aqui com o Fábio, né? Porque eu sei que ele faz igual ou melhor que eu. Então, cada um vai sentir, né? Aí no seu dia a dia. Porém, cada um conhece a sua realidade. Às vezes você vai ter ali na marmoraria uma pessoa que faz acontecer o extraordinário e talvez você não consiga nesse primeiro momento estar igual financeiramente ali. Mas se você parar para observar e anotar, gente, quando eu comecei a fazer isso, teve um dia, eu não esqueço nunca disso, isso tem uns 8 anos. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito que eu gastei tanto dinheiro com besteira esse mês. E aí quando a gente começa a olhar para o número, não é que você vai deixar de viver. Não, porque eu gosto do que é bom, eu gosto mesmo. Trabalho para isso, né? Ofereço o melhor também, mas a gente precisa tomar consciência. Senão a gente diz que não está ganhando dinheiro, né? Então é importante essa... Na marmoraria Linda Vista, ele cita aqui que são em 4 irmãos na marmoraria e confessa que não fazem retirada de Prolabore, mas temos um valor X para nossas despesas pessoais. Tem mês que gasta, mas outros gastam menos. Então, essas 4 irmãos, olha que coisa mais linda. Eu e Edson, né, nós éramos sócios, né, tem 15 anos que a gente separou a sociedade, eu segui, Edson hoje tem incorporadora. Quando nós lá atrás estabelecemos um salário, o que é que eu fiz? Na época, eu ainda hoje sou solteira, né, mas ele já era casado, então na época ele pagava aluguel, ele já tinha filhos ali, tinha outras despesas, então nós nos colocamos de comum acordo de entender que as minhas despesas eram menores que a despesa dele, então de uma forma muito harmônica e muito orgânica, a gente se colocou ali de entender o que é interessante para um, o que é interessante para o outro, né? O que era justo. Os dois trabalhavam iguais, ou um mais ou menos em alguma coisa, mas entendendo, né, a realidade de cada um. Na minha cabeça não era justo, naquele momento lá atrás, que eu, né, não tinha um pinto para dar água, como a gente diz aqui no Nordeste, não tinha despesa de absolutamente nada. Na época eu morava com meus pais,
tirasse o mesmo prolabore que meu irmão, que era casado, pagava aluguel, tinha filho, pagava várias outras despesas. Então isso é muito importante. Cátia, mas os 4 têm uma realidade de vida, cada um coloca quanto é a sua despesa pessoal e quanto é que você quer um pouquinho mais. Estabelece isso e coloca lá como retirada. Gente, isso vai fazer uma diferença tão grande na vida de vocês, que vocês nem imaginam. Eu vou falar uma coisa, eu falo. Só Dionis Costas solicitou a participação ao seu vídeo. Não, mas eu não vou poder. Dionis é o homem dos granitos e dos feldspatos exóticos aí do Nordeste. Daqui um dia eu tô aí, viu? Vamos fazer uma parceria legal aí. Então, gente, Cátia, mas a gente vai falar de números hoje, não. Eu queria chamar um pouco, né, para que vocês começassem a observar. Aqui eu não coloquei algumas perguntas, foi só algumas perguntas para ir abrindo um pouco. Mas quanto é que você gasta de insumo? Quanto é que você gasta de lixa? Quanto é que você está gastando no seu dia a dia aí? É uma broca de disco, de serra? Quanto? Faça essa conta e anota. Faz essa conta e anota. Dia 6 de dezembro, a gente vai sentar e a gente vai fazer conta. Porque cada um vai estar com os seus números preenchidos. Aí a gente vai falar sobre custo. A gente vai falar sobre quantos metros quadrados eu produzo mês. Vamos lá. Vamos uma conta simples. Vamos fazer uma conta simples. Eu não vou sair daqui sem escrever, não. Vamos falar. Ó, vamos lá. É simples. Se eu tiver um custo total na marmoraria de 31 mil, um exemplo, estou colocando um número aleatório, tá, gente? Um número aleatório. E eu não sei quantos metros quadrados eu produzo, eu vou vender de qualquer jeito. Mas, se eu sei que eu produzo aqui 550 metros quadrados mês, ora, 31 mil dividido por 550 metros quadrados, eu vou ter uma despesa por metro quadrado de R$ 56,36. Cátia, mas como é que eu vou chegar nessa conta? A gente precisa dos números. Entende? Então, Cátia, mas eu não vou ter essa base. A gente tem uma base. Hoje é dia 8. Até dia 6 de dezembro, vocês já vão conseguir ter mais ou menos uma média. Entende? Então, vamos lá. Catiane, mas eu tenho isso aqui e meu concorrente é ele, o filho e a mulher e mais uma pessoa só, e ele tem uma despesa muito menor que a minha e ele produz igual que eu. Então, logo, o custo dele vai ser menor. Agora, onde é que está aí a sua torneirinha? E quando você começar a olhar para os números, você vai começar a entender que pode ser reduzido. Porque às vezes tem torneira, eu estou dizendo, gente, vocês estão diante de alguém que já viveu o que você pensar na marmoraria. De erro, de acerto, de recomeço, de tudo. E eu fui buscar conhecimento. Fui olhar para os números e dizer, pá, peraí. E se a gente colocar aqui, um exemplo, 550 metros quadrados, se a gente estiver falando aqui de chapa, onde a gente vai cortar tampo de mesa, é uma coisa. Mas se eu estiver falando de chapa, que eu vou pegar e vou fatiar em soleiras, vou fatiar isso e aquilo, é outra coisa. Se eu estiver falando de chapa, onde eu vou trabalhar balcão acabado, que tem um valor agregado, é outra coisa. Então a gente precisa dos números. Com base nos números, a gente vai conseguir ter uma ideia de custo. Com custo, eu sei exatamente por quanto eu vou poder vender um metro quadrado de verde do Ubatuba. Exatamente. Cátia, mas é tudo variável. É variável, mas o exatamente vem da base que você vai ter. O que eu não posso é achar que porque o meu concorrente vende um verde do Ubatuba de R$100, eu tenho que vender de 100. Não, o meu é 130. Eu sei porque o meu é 130. Entende? Então, quando a gente tem consciência disso, a gente consegue passar isso para o cliente. E quando a gente sabe o que a gente está falando, quando a gente tem consciência do que a gente está falando, a gente passa para o outro segurança. E muitas das vezes o cliente vai fechar onde ele sente confiança. Porque você vai entender do processo, você vai estar seguro do seu custo. Então, eu fiz aqui uma coisa, né? Aleatório, para a gente ter uma ideia. Cátia, mas se eu tiver aqui 31 mil de despesa e
e eu sou uma empresa que eu trabalho muito com arquiteto. Então você tem um valor agregado maior. Naturalmente, é possível que não seja só esses 31 mil, porque vão ter outras coisas. A gente sabe que quando a gente atende arquiteto, a gente precisa trazer outras coisas, a gente precisa adicionar mais coisas que eles gostam, mais informações de forma diferente, um ambiente diferente, levar esse conhecimento, e tudo isso gera um custo que vai ser agregado no produto. Então, se eu sei quantos metros quadrados eu produzo, e se eu sei o meu custo, eu divido, eu vou ter uma ideia. Cátia, mas esse mês eu não consegui produzir mais de 200 metros quadrados. Ora, daqui a pouco a gente limpa. Ora, vamos lá, Fábio. Ver se a gente vai conseguir. Vamos lá. Se eu tenho um custo de 31 mil, geral, que eu digo que aqui já está incluído tudo, mas como esse custo é uma média da minha energia, é uma média daquilo que é a folha, com imposto, com tudo isso, uma despesa geral, ok? Mas a minha marmoraria é pequena, então eu produzo ali 200 metros quadrados mês, ou 100 metros quadrados mês. Se eu divido esse por esse, ou por esse, ou por qualquer outra quantidade de metro que tiver aqui, eu tenho uma média de custo. Mas se eu não metrifico, gente, é o seguinte, a vida me ensinou o seguinte: o que não se mede, não se gere. O que eu não consigo medir, o que eu não sei o que eu faço, eu não consigo administrar. E eu aprendi isso a um custo altíssimo de vida, de paz. E eu quero transferir cada pouquinho de conhecimento que a vida me deu para cada marmorista. Faça o simples, porque fazendo o simples a gente vai chegar ao extraordinário. Hoje, na serraria da gente, eu sei exatamente o meu custo. Exatamente o meu custo. Entende? Então, é a mesma coisa. O que é que eu faço na serraria? O que eu fazia na marmoraria. Só que são dimensões maiores, são realidades diferentes, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Cátia, mas eu tenho uma marmoraria que sou eu, meu esposo, tenho um colaborador, a gente não paga aluguel. Ah, não, ok, tá bom. Quanto é a sua despesa? Ah, minha despesa daí 15 mil reais. 15 mil reais, beleza. A marmoraria pequena, né, tem uma despesa de 15 mil reais. Só que essa marmoraria pequena, essas pessoas conseguem produzir 200 metros quadrados. É uma conta simples, eu estou falando do simples. Se a gente for entrar aqui no que é dentro da administração, dentro da contabilidade, a gente vai parar na burocracia e não vai sair do lugar, porque a gente não vai dar um passo. Então vamos fazer o simples. Com o básico a gente chega no extraordinário. Ó, vem minha equipe, eu gostei dessa frase. Vou copiar, vou fazer essa frase aí com uma carne. Faça o básico bem feito e chegará ao extraordinário. Eu gostei dessa frase. Vamos lá. Se a pessoa faz isso aqui, então ele vai ter uma média de 75 reais por metro quadrado. Ora, se vai ser 200 metros de verde Ubatuba, que eu amo, sou apaixonado, suspeita falar com uma das que eu sou apaixonado, né? Ou se vai ser 200 metros de um quartzito, ou se vai ser metade desse, metade do quartzito, ele sabe uma média do custo dele. Alguém falou alguma coisa aí? Não? Sim, a Help Comércio, ela está perguntando aqui, uma marmoraria que tem 8 funcionários, quanto você acha que ele deve vender por mês? Depende. Qual é o seu público? Quantos mil habitantes tem sua cidade? Qual é o PIB? Qual é a média de crescimento da cidade? Qual é o cliente que você atende? Você tem 8 colaboradores, mas você está atendendo aí quantidade, tipo escalado, eu atendo obras que são quantidades, ou você está focado mais em atender também balcão e atender um projeto mais diferenciado? Porque isso depende muito e está tudo certo. Por exemplo, você pode ter 8 colaboradores e produzir
1.500 metros quadrados, 1.300 metros quadrados, pode ter 8 colaboradores e produzir 200, mas que trabalha só com peças mais acabadas, com peças mais minuciosas. Qual é o seu nicho aí que você atende? Eu defendo que toda marmoraria, Catiane, tem que atender do balcão à obra mais sofisticada, o melhor arquiteto. Porque eu defendo sempre que o balcão e o cliente do dia a dia é aquele que paga a conta, paga funcionário, paga despesa fixa. Eu defendo isso. Eu tive showroom, tive marmoraria, enfim, a gente atendia várias contas ali, claro, que de uma maneira organizada, dentro do organograma, né? Você falou aí? Entendeu, gente? Então vamos lá. Se eu sei que eu tenho uma média de custo de R$75 e eu trabalho aqui com mais uns 15% para eu ter uma margem de segurança, logo eu vou ter aqui uma média de R$86. Uma média, né? Então, se eu comprar um verde Ubatuba na Nordeste a 130 mais 86, eu já sei que eu tenho aqui um custo do verde Ubatuba de R$216,25. Um exemplo. Mas eu vou produzir esses mesmos 200 metros porque eu vou dizer e eu vou lá na distribuidora ou onde você for e tem um quartzito lá que eu consigo trazer um valor agregado maior. Ó, se eu vou trazer, eu tenho um custo aqui de 86,25 produzindo 200 metros quadrados mês, um exemplo, e eu tenho um quartzito que eu vou comprar ele a R$500, 500 mais 86,25 é um material que tem valor agregado. Aqui em cima agora eu vou colocar o meu markup. E aí, quanto é que você está escolhendo? Qual é a sua margem que você quer trabalhar? Sua margem vai ser tudo aquilo que vai ser o lucro, que vai ser a sobra. Então, a gente não ia falar nem de números hoje aqui, mas não sei se deu para clarear, se vocês concordam, porque vai cair. Deu sim. Manuel Diniz diz que concorda plenamente. Isa Diniz também que concorda. Paulo Valderniz de Souza, verdade. Silvana Aragão, a minha é assim. Então, a sua o que, Sil? Essa quantidade aí de... Silvana Aragão, a minha é assim. Entendeu, gente? Então, assim, é que nem ia fazer contas aqui agora, mas foi só para a gente abrir um pouco a mente. Então, é muito importante que a gente tenha todos os custos e todas as despesas. Indo para a administração, para aquilo que é a contabilidade, custo operacional uma coisa, custo direto, custo variável, despesa fixa, despesa variável, despesa direta. Mas tudo para em um único ponto, geral. Quanto é que sai do seu caixa? Quanto é que eu saio do meu caixa? Quando a gente tem esse número, a gente começa a ver diferente. Então, assim, dia 6 de dezembro nós teremos aqui mais um encontro. Hoje foi um bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. O Fábio me disse que teve aqui mais de 50 pessoas aqui com a gente. 70 pessoas? 74. Rapaz, eu estou muito feliz. Gente, quem esteve conosco no Conexão Stone foi um momento ímpar. E eu disse para a minha equipe, né, que nós vamos trazer conteúdo técnico também. Porque nós conectamos o ser através das rochas naturais. Mas precisamos trazer aqui gratuitamente o conhecimento na prática do que eu fiz que deu certo, do que eu fiz que naquele momento não tinha dado muito certo. E eu espero que se hoje eu contribuir com uma informação na vida de uma pessoa que assistiu a gente, eu já estou feliz, independente dos desafios diários que eu tive. Estou muito feliz e muito plena, né, de partilhar aqui um pouquinho com vocês e espero realmente que faça a diferença na sua vida. E lembre-se, chegamos até aqui. Fizemos o melhor que pudemos com as ferramentas que tínhamos. Mas a gente está buscando conhecimento. Você está aqui buscando conhecimento. Então, naturalmente, vai acontecer diferente daqui para frente. E detalhe, quanto mais a gente vai buscando conhecimento, mais a gente vai ficando inquieto. Porque isso faz parte do crescimento. Isso faz parte do amadurecimento. Isso faz parte das pessoas que querem fazer a diferença. Porque senão vocês não estariam aqui para segunda-feira, às 9h10, né, nos ouvindo.
Então eu espero, né, ter passado um pouco desse bate-papo aqui. Dia 6 de dezembro teremos mais números, porque cada um vai trazer, a gente vai fazer essa troca, vai ser incrível. E teremos aulas quinzenais, né, de coisas técnicas, e esse é o meu objetivo, é a minha missão. Eu estou muito feliz, né? Gratidão, Fábio, por estar aqui, gratidão minha equipe que está lá, a Cíntia, a Isa, tá a Lorena, enfim, está todo mundo aí cuidando, trazendo algumas informações para que a gente possa realmente construir um segmento mais forte, apoiando e orientando o marmorista, do simples para que cheguemos ao extraordinário. Um cheiro no coração, e dia 6 de dezembro a gente vai estar aqui. Mas amanhã nós temos reunião com as Stone Woman Brasil. Quarta-feira teremos uma live incrível com o pessoal da PBA, um trabalho que eles estão fazendo com arquitetos, para valorização de arquitetos no Brasil. Lindo de ver, vou trazer essa matéria junto com a diretora de marketing lá da PBA, a Vanessa Leite. Quinta-feira temos a primeira aula, primeiro encontro fechado no nosso Zoom com os nossos Stone Man Brasil. Obrigada, meus meninos lindos que me pediram, me escolheram para que a gente possa crescer e caminhar juntos. Vai ser uma honra. E sexta-feira eu viajo para mais uma formação em treinadora, mais uma das formações, para que eu possa buscar cada vez mais conhecimento e fazer a diferença. Gratidão a toda a minha equipe do Sudeste e do Nordeste. E é isso. Um cheiro e bom descanso a todos.